Lá em Santarém, num dos dias, escuta para você entender. Em um dos dias eu estava recebendo o alimento da palavra e estava lá no meu bloquinho fazendo as anotações. E enquanto o pregador estava pregando, Deus estava ministrando comigo a respeito de Josué. E eu estou lá, escrevendo. E a palavra era de outra coisa e Deus estava ministrando comigo aquilo. E a palavra foi poderosa, foi fortíssima. Fui para o apelo, foi tremendo. Bom, no dia seguinte, o pastor Eibe foi pregar. Do que ele pregou? De Josué. Não sei se ele pegou meu celular, mas é o Espírito Santo. Na verdade, Deus já estava conduzindo todas as coisas para que, ultimamente está assim, irmãos, eu não sei o que prega aqui, eu vou lá e prego a mesma coisa. E houve uma conexão. E aí o pastor Eibe pregou com muita convicção o que Deus estava ministrando comigo um dia antes. Ainda mostrei o celular, ainda falei, dá uma olhada nisso aqui, gente. Data de ontem, olha o que eu escrevi aqui ontem. Os 10 espias. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, ele pregou. E eu fiquei com aquele texto no meu espírito. E fui fazer um estudo. E fui fazer um aprofundamento. Então uma parte do que eu vou ministrar, o pastor Eibe ministrou, um homem de Deus. E a outra parte do que eu vou falar, é de um estudo que eu fiz em cima disso. E senhores pais, abra os olhos porque Deus tem algo hoje que vai quebrar uma seta que veio dos pais nos filhos. E que precisa ser quebrada nessa noite. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pais. Fiquem muito atentos. Filhos, também vocês. Porque nós vamos ver algo aqui profundo na palavra. Que Deus vem ministrando, testificando. E eu creio que vai ser dos céus para a tua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números. Números 13, versículo 1. Todos acharam? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Repete comigo, que eu hei. Repete de novo, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Vocês gravaram esse pedacinho? Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviares um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes. Aí vai falar um monte de nome aí que eu não vou ler. Vamos para o 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra, aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Enviou-os por Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má. E que tais são as cidades que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reobe, a entrada de Ramate. Subiram pelo Neguebe e viram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol.
por causa do cabo que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado. Agora vocês vão ler comigo assim, ó, o início do 32. E diante dos filhos de Israel infamaram. Fala assim: infamaram a terra que haviam espiado. Vou ler de novo, você repete de novo. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, isso, agora eu leio: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Não feche a sua Bíblia, mas pode sentar e dar um glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso. Amém, queridos? Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, fala com teus filhos. Que essa palavra mexa com as nossas estruturas. Que possamos sentir o teu toque, o teu agir. Espírito Santo de Deus, fala com tua noiva e nos abençoa ricamente, em nome de Jesus. Amém? Toda a atenção ainda vai faltar, porque é pouca. Bom, o versículo 2, eu pedi para vocês repetirem, falava assim, ó, que Deus disse que Ele ia dar a terra. Foi ou não foi? Escrito assim, ó, eu hei de dar a terra. Repete comigo, eu hei de dar a terra. Quem falou que ia dar? Deus. Então é uma promessa. Queridos, escuta só, havia algo prometido para o povo de Deus. Ninguém falou que seria algo fácil. Você viu na história que nós lemos que foram visitar a terra, e a terra diz que tinha pessoas gigantes. Mas quem prometeu dar aquela terra? Foi Deus. Então Deus tinha algo em promessa para o povo dele. E eu quero que vocês entendam que Deus também tem algo para você. Você crê que Deus tem algo para você? Agora, Deus faz o seguinte: Deus responde a Moisés, para Moisés mandar os espias, 12 homens. E Deus falou: separa os principais, separa os príncipes, 12 homens irão ver a terra. E Moisés escolheu 12 pessoas. Qualquer uma? Não, os melhores. Porque Deus, quando quer dar uma promessa, Ele escolhe os melhores. Eu quero dizer uma coisa: se você diz que Deus tem promessa para você, é porque Deus te vê como príncipe dele, em nome de Jesus. Você é príncipe do Senhor, e você tem as promessas de Deus. E na tua mão
tem uma responsabilidade muito grande de espiar. O que é espiar? Olhar com os seus olhos carnais e espirituais as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Eu tenho que olhar as bênçãos que Deus tem para mim. E lá foram 12 pessoas de confiança, 12 pessoas boas. Eu quero enfatizar que não era um mau caráter que foi pessoas boas, pessoas de confiança, príncipes. E Deus faz isso, Deus levanta pessoa especial para ver o que Deus tem para ele. Se você está aqui é porque Deus te chamou. Se Deus te chamou, Ele vai te mostrar coisas grandes para você. Ele vai te mostrar um casamento abençoado. Ele vai te mostrar filhos pastores, homens e mulheres de Deus. Não é isso que a gente tem que querer, irmãos? É ou não é? Fala para quem está do seu lado assim: Deus vai te dar filhos pastores, homens e mulheres de Deus, usados por Deus. É ou não é, irmãos? Que quando alguém precisar de alguma coisa, vai vir pedir para o seu filho. Mas fala para quem está do seu lado assim: não vai ser só meu filho que Deus vai usar. Fala assim: Deus também vai me usar muito. Deus quer fazer você enxergar isso. É isso que você queria que Deus fizesse na tua vida? Fizesse com que tua vida seja próspera, fizesse que a tua vida seja na unção, na graça, no conhecimento. É isso que você espera? Esse é o nosso Canaã. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quando eles voltaram, 10 pessoas, repete comigo, 10 pessoas voltaram incrédulos. E os 12 foram dar o relatório. 40 dias ficaram fora. E aí os 12 foram falar o que é que eles viram. Ó a terra, ó a fruta, ó. 2 pessoas para carregar aqui, ó. Era uva, era figo, romã, ó. É muita coisa, hein? E lá a terra? Então a terra é o seguinte: a terra é boa, mas vou te falar, o bicho vai pegar lá, hein? Tem gigante, tem dificuldade, não tem moleza, não tem isso, não vai ter facilidade lá não. E o povo ali começou a ficar preocupado. Mas de repente o Caleb, porque tem 2 aí na história, Caleb e Josué. Caleb diz assim: fica quieto, gente. Eia, subamos e possuamos. Espera aí, tem alguma coisa errada. O fato é que na terra tinha moradores gigantes, tinham homens de guerra lá, tinha os amorreus, jebuseus, fariseus, todos. Só que 10 pessoas falou: é melhor a gente não ir não. E os 10 ainda disse assim: nós aos nossos olhos, nós somos como gafanhoto. Se colocaram desse tamanhozinho. Mas tinha 2 que falou: nós vamos conquistar. A terra era a mesma, só que a maneira de ver as coisas era. Fala para quem está do seu lado assim: você já reparou que tem gente que gosta de aumentar o problema? Posso ouvir um amém? O que Caleb e Josué tinham? Eu estou só na explicação. Daqui a pouco eu trago uma revelação que você precisa entender. O que Caleb e Josué tinham? Espírito de fé. Repete comigo: espírito de fé. Aleluia. Eles creram. Por que Josué e Caleb falou: vamos conquistar a terra? Porque no versículo 2 está escrito que Deus falou, antes de ir ver a terra, Deus falou: eu hei de dar. Repete comigo: eu hei de dar. Se Deus falou, Ele vai cumprir ou não vai cumprir? Faz diferença se tem gigante ou se tem nanico lá naquela terra? Não. Faz diferença se a terra é ruim ou se a terra é boa? Não, porque se a terra for ruim, Deus faz ficar boa. E se a terra é boa, Ele faz ficar melhor ainda. Agora olha só, 10 ficaram com o espírito de incredulidade. E eu aprendi, e agora vem uma parte que nós aprendemos, que a fé a gente tem que falar. E eles falam muito isso lá em Santarém, que a fé a gente tem que falar.
Você crê que Deus vai arrumar um emprego? Vou, mas eu não falo nada agora, porque a hora que arrumar eu quero falar. Isso aí não é fé, irmãos. Não, isso aí não é fé. Fé é você falar antes das coisas acontecerem. Você tem que falar antes. Nós vamos conquistar aquela terra. Eu e você não estamos à procura de uma terra que manda leite e mel, mas nós queremos uma família abençoada. Posso ouvir um amém? Nós queremos uma nossa família diante da presença de Deus. Posso ouvir um amém? Nossos filhos crescendo com princípios bíblicos, nossa casa sendo cheia de amor. É isso que nós queremos? Sim ou não? É isso que é o nosso Canaã. Agora, esse Canaã que Deus deu aí era um só. O que eu vejo? Eu vejo 10 pessoas de um jeito e 2 de outro. E o nome da mensagem de hoje é exterminando o espírito dos 10 espias. Exterminando o espírito dos 10 espias. Você sabe por que os 10 relataram o problema? Você sabe por que os 2 falaram que ia dar certo? Por que os 10 disseram assim, não, tem gente grande, os moradores devoram todo mundo? A diferença está em vida com Deus. Repete comigo, vida com Deus. Você sabia que faz toda a diferença? Se eu e você enfrentar o mesmo problema, a diferença do jeito que a gente vai olhar está na vida com Deus. Por que os 10 falaram assim, ó, a terra é grande? Porque era um fato. Era verdade ou não era? Era. Só que todo o relato dos 10 foi baseado no olho terreno. E quando a gente não tem vida com Deus, a gente só dá informação. Eu vou entrar fundo nisso. Quando a gente não tem vida com Deus, o que a gente vê dos nossos problemas são apenas informações. Dá o teu relatório. Eu vi isso. Apenas informações. Porque foi o que eu vi. Agora, se eu tenho vida com Deus, eu enxergo aqui de baixo, mas eu enxergo aqui de cima. E aí eu vou falar, qual que é o teu relatório, Caleb? Relatório que nós temos que não, mas nós éramos como gafanhoto, mas nós temos que ir. Mas aquele povo devora nós, mas nós temos que ir. Por quê? Porque eles tinham proximidade de Moisés. Andavam junto do líder. Quem anda junto do líder tem a fé maior. Quem anda mais perto de Deus tem a fé maior. Eles andavam perto de Deus e perto do líder. Então, o relatório deles é diferente. Deixa eu te ensinar uma coisa e agora a gente começa a entrar na mensagem. Cuidado com o tipo de relatório que você vê da tua vida. Porque se você tem vida com Deus, você vai enxergar gigante, mas você vai enxergar que tem alguém que prometeu dar, e quem prometeu dar é fiel para cumprir. Acabou. Você não vai só ser informante, você vai ter um peso espiritual. Quantos são discipuladores aqui? Levanta a mão. Quantos são discipuladores aqui? Levanta a mão. Ô glória. Então é para você que eu quero falar, discipulador. Se você chega no teu discipulado e só dá informação, está faltando vida com Deus. Ó, é para fazer isso e isso. Isso aí é só informação. Informação é 10 espia. Os 2 espia os 2 são assim, ó. Nós vamos fazer isso. Porque eu vejo que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e que Deus vai fazer aquilo. Quem falou? Eu tenho relacionamento com Deus. Quando a gente tem relacionamento com Deus, nós não somos apenas informantes de notícias, mas nós somos boca profética de Deus. Aleluia. Começamos a entender a diferença entre os 10 e entre os 2. Então, se você é apenas um informante, ó, como é que está a tua situação? Eu estou enxergando assim. É só informação? É. Falta vida com Deus. Quando você tem vida com Deus, eu estou enxergando isso, mas eu estou enxergando que nós vamos partir para cima e vamos rachar esses moradores grandes aí, e Deus vai dar a vitória. Está entendendo a diferença? Não. É a mesma terra, é o mesmo problema, só que tem uma questão. Quando eu tenho vida com Deus, eu ajo diferente. Então o que define é vida com Deus. A igreja. E eu fui muito ministrado nisso. Nós estávamos em Santarém e nós aprendemos muita coisa, foi tremendo. E a igreja tem a visão, célula e discipulado. E essa é uma visão de Deus,
que embora a gente não falava muito no início, mas se você puxar o histórico dessa igreja, nós começamos fazendo casas. Nós começamos essa igreja fazendo célula. Então ela está no nosso DNA. Agora, o que acontece? Essa igreja vai crescer muito com célula e com discipulado. Mas muito. Porque Deus está levantando Josué nesse lugar aqui. O Canaã dessa igreja, o nosso Canaã, é ver essa igreja cheia de gente sendo salvas, libertas, saradas. E no meio desse monte de gente vai estar toda a tua família. Quem crê, dá um aplauso a Jesus. Esse é o Canaã que nós queremos, amém? Amém? Só que vai ser fácil? Deus nunca prometeu um Canaã fácil. Agora nós temos que conquistar vidas, salvar pessoas. Tem gente que você ama que ainda não está no caminho do Senhor. Levanta a mão se tem alguém que você ama. Tem alguém que você ama que ainda não está no caminho do Senhor. Eles são o Canaã nosso, que é o Canaã de Deus. A promessa é que eu e minha casa. Então nós temos uma terra prometida para conquistar e salvar. E eu estou tomando posse dessas palavras, eu estou tomando posse, e Deus falando assim, a igreja vai crescer, célula e discipulado. E ganhar vida não é fácil, porque o diabo, eu sempre costumo falar, o diabo não põe tapete vermelho e fala, vai que é tua. Ele vai ter resistência, vai ter queda de braço, vai ter batalha, tudo bem. Só que o que define os soldados dessa igreja, é os que têm vida com Deus, e os que não têm vida com Deus. Os que têm vida com Deus, vai falar assim, minha célula está difícil, mas eu não paro por nada. É outro espírito. Olha lá na minha célula não está vindo vida nenhuma, mas nós vamos dobrar o joelho e Deus vai mandar. Está entendendo a diferença? Agora os 10. Fala assim para quem está do seu lado assim, ó. Para toda a terra prometida, tem os 10. Boca grossa. Fala, tem os 10. Boca grossa, para falar borracha. Pais, deixa eu falar uma coisa aqui. Você sabia, se prepare agora, que quando você diz assim, eu tenho medo, eu não vou conseguir, eu não vou, para mim é difícil. Aquilo que você libera, existe uma legalidade que é retida por Satanás. Quando o pai diz, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta, tenho medo, o diabo pega o que você fala, e ele guarda, e olha só o que ele faz. Primeiro, Satanás usa isso para te acusar diante de Deus. Vamos para a Bíblia? Os 10 espias não vão entrar. Nós somos que nem um gafanhoto, nós somos pequenininhos, nós não vamos conseguir. Eles liberaram uma palavra. Versículo 2 diz o quê? Que Deus falou que repete comigo, eu hei de dar. Quem prometeu? Se Deus prometeu, e aí a gente se torna um dos 10 e diz assim, eu tenho medo, Satanás vai pegar essa palavra. Apocalipse 12:10 diz que o diabo dia e noite apresenta-se diante dele para acusar a gente. Dia e noite. O diabo simplesmente fala assim, o Senhor tem promessa para aquela vida lá, mas ele falou que tem medo. Se a gente agir que nem os 10 espias, o diabo pega essa palavra e apresenta para Deus, e é um fato. Não tem como você falar, é um fato. Se falou, foi falado. E esse fato, sabe como Deus interpreta? Mas eu falei que eu ia dar, eu falei que ia fazer. Se ele não está acreditando, se ele está dizendo que ele não pode, é porque ele não está acreditando em. Isso se chama incredulidade. Vocês estão entendendo ou não, pais?
Jovens, presta atenção que isso aí, a hora que você vê dentro da tua casa, você vai ser boca profeta na tua casa. Toda vez que alguém dizer, ai eu não sei o que lá. Já falou, peraí. Ó, eu li no versículo 2 que o Senhor falou que ia dar, mas tem 10 lá falando que não pode, porque os caras são grandes, que o problema é maior, que eles são pequenininhos, que eles não são de nada. Deus vai falar assim, em outras palavras, diz que eu não vou cumprir o que eu falei, então eles não estão crendo em mim. Incredulidade, o diabo te acusa diante de Deus. Isso é uma legali. Segunda coisa que ele faz com isso. Faz assim, Camão, ó. Aonde fica seguro? Nas mãos de quem essa palavra? De quem que fica essa palavra quando a gente fala? Segura um pouquinho só. Ele não solta. É a pérola que ele tem contra a tua vida. E a legalidade, ele aproveita para te sujar perante Deus. E ele fica com esse trunfo. E você sabe que legalidade ele pode usar na tua vida a qualquer hora. Sabe ou não sabe? Você sabe onde ele taca? Você sabe onde ele taca? Os filhos. Vou te mostrar já já. Então, cuidado com o que falamos, ou com o medo, que o inimigo pega aquilo, te apresenta diante de Deus como um incrédulo, que tem medo, que não confia em Deus, e depois usa como uma legalidade, e taca na vida da tua família. A gente não entende e não enxerga o mundo espiritual. Eu enxergo, mas você... Olha o que Deus me mostrou nesse estudo. Porque aí o que acontece, querido? Meu filho está muito assim. Lógico que ele está assim. Você disseminou palavra de medo. Mas eu falei que eu tinha medo de fazer certas coisas. O diabo lá quer saber, irmãos? Churrasco é comida, pizza é comida, comida japonesa é comida, comida árabe é comida, comida da Itália é comida. Tem vários tipos. Vários enche. O diabo usa a hora que ele quiser, não com que ele quiser. Só que a legalidade é tua, ele trabalha nos teus filhos. A maioria dos jovens e das crianças hoje tem medo. Sabe por quê? Porque o diabo que trabalha nelas. E de onde que o diabo arruma legalidade para trabalhar com elas? Porque ele pega a palavra do pai. Eu tenho medo disso, eu não dou conta disso, eu acho que eu não consegui. Você não vai conseguir não? Quer dizer, e o Deus que está na tua vida é menor que o diabo? O Deus que está na minha vida e na tua vida é aquele assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. É esse o Deus. É esse Deus. É esse Deus que você serve. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós somos o quê? Mais que derrotados ou mais do que vencedores? Mais que vencedor. E o mais que vencedor vai perder ou vai ganhar? Como que ganha sem enfrentar a batalha? Eu preciso de 4 seres aqui. Vem cá, 4 homens. Um vem com o celular na mão. Preciso de 4. Vem aqui. Sobe aqui. Você tem celular? Vai ser você mesmo. Vocês que definiram a ordem. Tem uma ordem aqui, não fui eu que falei, foi o papel aqui, tá bom? Eu sou Deus. Esse celular aqui é meu. Amém? Esse falou amém. Esse celular aqui, amém? É meu? Amém. Falaram amém. Selaram. O celular é meu. Eu sou Deus. Esse celular aqui significa Esse sujeito aqui é o Adão. Esse sujeito aqui é o Adão, primeiro homem criado. Simbolicamente. É isso mesmo que está no papel? É isso mesmo. Esse segundo que está aqui é Satanás. É só aqui, nesse momento, assim, representando, para nós entender. Vocês estão entendendo ou não? É isso mesmo? Tem cara? Deixa eu ver se tem cara. Esse daqui é Jesus. Tem cara? Ó.
Você pode pôr uma cruz aqui nele que ele aguenta levar qualquer peso nas costas, né? Esse está forte, esse Jesus aqui. Vixe. Aquele ali é a igreja de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Tem cara de igreja, sim ou não? Sim, tá bom. Todos têm cara, exceto esse aqui, né, irmão? Mas alguém tinha que fazer o papel, né? Eu entrego que eu sou Deus. Eu entrego a autoridade para Adão. Está aqui. Para quem que eu dei autoridade? Eu dei para quem? Ok, eu dei para o Adão. Aí, você sabe que tem a história da serpente, sabe ou não sabe? E o que é que a serpente faz com a Eva e depois com Adão? Ela coloca uma dúvida. Eu quero que você preste bem atenção, que isso aqui é muito interessante, muito importante. Coloca uma dúvida. Que dúvida que a serpente coloca na Eva? Porque Deus podia enxergar tudo e saber de tudo. A Eva não. Mas a serpente gosta de falar assim, se Deus te amasse, Ele deixava você ser que nem Ele. E começou a disseminar no coração de Eva, que era para Eva ser como Deus. E que não é por conta de Deus. Não, porque se você comer esse fruto, você vai ser como Deus. E Deus falou para eles, não come desse fruto. Amém? Ok? Quem quer saber o nome do fruto aqui? Levanta a mão. Eu vou revelar hoje. Revela. Quem quer saber o nome do fruto que Deus mandou comer? Aleluia. Não, só se a maioria quiser saber, levanta bem a mão, eu vou falar o nome do fruto. Não é maçã, eu vou falar o nome, levanta a mão. O nome do fruto que Deus mandou não comer chama-se cebola. Bom, vamos lá. Cebola. Amém, irmãos? Amém? Não, nesse caso eu batizo ela de fruta. Era a oportunidade que eu tinha para falar. Amém? Aí ela começou, Deus falou para ele, não come. E a serpente falou, come. Ela ficou com o quê? Com a voz de Deus ou com a voz do diabo? Do diabo. O que se chama isso? Incredulidade. Quando você descrê no que Deus falou, você é incrédulo. Então ela se esqueceu do que Deus falou, deixou de acreditar no que Deus falou e acreditou, realmente você tem razão. Se Deus falou para mim não comer a cebola, né? Cebola. É porque se eu comer a cebola eu vou ter uma visão toda lagrimejosa, eu vou ver tudo, vou saber tudo. Enfim, aí o diabo toma a autoridade de Adão. Eu que sou Deus, eu posso vir aqui para o diabo e tomar a autoridade dele? Não. Por quê? Porque eu dei a autoridade para ele. Para quem que eu dei autoridade? Quem que é responsável pela autoridade? Porque Deus deu autoridade para ele. Ok? Então eu não posso tirar a autoridade do diabo. Quem está com a autoridade é o diabo, porque o diabo tomou do Adão. Ele é quem entregou. Fez certo ou fez errado? Errado. Ok. Agora, eu como Deus, sendo Deus, eu não posso. Mas como foi um homem que entregou a autoridade para o diabo, quem é que tem que tomar de volta? Outro homem. Jesus Cristo faz o quê? Vem na terra como homem. Aí o diabo está agora com a autoridade nas mãos, mas Jesus Cristo faz o quê? Toma autoridade. Quando? Lá na cruz do Calvário, ele toma a autoridade do diabo e pisa na cabeça do diabo. E a autoridade está na mão de quem? Jesus. Sabe o que Jesus diz em Lucas capítulo 10, versículo 19? Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, causará dano. Sabe o que Jesus fez? Jesus deu essa autoridade para quem? Para quem? Quem é que tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões? Quem é que tem autoridade para conquistar o Canaã? Quem é que tem autoridade para colocar a família inteira aos pés de Jesus? Dá um aplauso a esse Deus maravilhoso. A autoridade agora está na mão de quem? Na mão de quem? Da igreja. Aí, o diabo precisa roubar essa autoridade. Que jeito que ele vai roubar a autoridade? Quando ele vê que os pais e a mãe falam assim, eu tenho medo disso. O que Deus quer salvar? Pessoas.
Deus não está interessado no carro, na casa. Deus quer salvar pessoas. Por quem que Jesus morreu na cruz? Foi por alguma árvore, alguma fruta? Não, foi por pessoas. Nós temos que salvar vidas, ser um instrumento para salvar pessoas. Aí a gente tem que se levantar. Deus deu autoridade para nós, sim ou não? O diabo tomou? Tomou. Tomou. Depois o que Jesus fez? Recuperou sua autoridade. Colocou na mão de quem? Da igreja. Quem é a igreja de Jesus aqui? Levanta a mão. Então a autoridade está em quem? Aí quando você diz assim, ai pastor, tenho medo disso. O que você acabou de fazer de novo? Você sabe o que o pastor Eibe falou? Ele falou o seguinte: quando alguém fala, alguém fala mal da sua célula, você está sendo o mesmo que os 10. Quando alguém fala mal do seu discipulado, da sua igreja, da sua casa, da sua família, do seu marido, da sua esposa, você está sendo o mesmo dos 10. Pastor, mas então agora eu não posso falar mais quando é a realidade. Se é a realidade eu não posso falar. Se lá tem gigante eu não vou poder falar porque eu sou os 10. Deixa eu te ensinar. Você pode falar que lá tem gigante. O que você não pode é falar assim, lá tem gigante e nós não vamos. Meu casamento está difícil, eu não vou poder mais falar que está difícil, porque senão o senhor vai me chamar de 10 espia. Eu vou chamar de 10 espias, se você falar meu casamento é difícil, eu vou desistir. Agora, se você tiver o espírito de Caleb e Josué, o meu casamento é difícil, mas eu vou colocar toda essa dificuldade na força daquele que está na minha vida. Todo Canaã tem que ser conquistado e nenhum Canaã vai vir fácil. Qual que é o desafio que Deus vai pôr na tua mão da tua família? Qual que é o desafio do teu trabalho? Qual que é o desafio do teu ministério? Não vai ser fácil. Mas o gigante que mora lá não foi feito para deixar você fora da promessa. Agora olha que interessante, a autoridade Jesus deu para a igreja, ok. Aí você fala assim, não adianta, não tem jeito mais não, não tem jeito mais não. Deus falou no versículo 2, eu hei de dar. Você crê que Deus tem um plano na tua família inteira? Não, crê ou não crê? Então vira para quem está do seu lado e fala assim, então para de usar a sua boca para amaldiçoar. Pastor, mas a minha vida não está do jeito que eu quero. A dos hebreus também não estava. Eles estavam no deserto e o inimigo que estava no bem bom. Só que eles estavam no deserto, mas estavam debaixo de uma promessa. E Deus precisava de gente com espírito de fé para conquistar. Essa igreja aqui vai ter 6 cultos por domingo. Você sabe por quê? Porque Deus vai levantar e já levantou Josué. Os primeiros Josué e Caleb que tem nessa igreja é aqueles que falam assim, ó, minha célula está difícil, vírgula. Nunca põe um ponto final na parte negativa, é sempre uma vírgula, vírgula. Mas Deus vai fazer cada milagre aqui, vai salvar cada vida aqui, que eu estou ficando feliz. Agora, eu vou parar. Eu vou desistir. Vai? Então você não crê que Deus vai fazer? Não, eu creio nada. Deus não vai vir aqui na terra, matar todos os gigantes e falar, pode vir. Já acabei o serviço aqui para vocês. Fala para quem está do seu lado assim, Deus não trabalha assim. É você quem vai derrotar o gigante. Porque Deus é muito areia para o caminhãozinho dos gigantes. Deus quer humilhar o gigante, fazendo você destruir eles, para mostrar para eles que eles não são nada, que a criatura de Deus é que é mais do que eles. Amém? Então, queridos, outra coisa que lá eles falam muito. Eles falam assim, se na tua célula não tiver uma vida nova, vou ler a frase, eu escrevi. Mesmo que a célula não tenha ninguém, é um culto a Deus. Vidas são importantes, mas a presença de Deus não pode ser desprezada e é mais importante. Tendo vidas ou não, Deus está naquela casa. Vou fazer uma célula, hoje não tem ninguém. Aí faz aquela coisa xoxa. Você faz a célula, você não pode fazer uma célula ruim ou boa porque tem vida nova, não. Você tem que fazer porque a presença de Deus está na vida daqueles que estão lá. Então, e eles fazendo isso, eles estão, sabe, fazendo o quê? Glorificando Deus, porque onde tem 2 ou 3 reunidos, Deus se faz presente.
As vidas são importantes, mas entender que Deus está lá é mais importante. Teu casamento. Isso aqui eu estou dando um exemplo do que Deus ministrou comigo, porque Deus ministrou comigo muito a respeito da igreja. De outras áreas também, mas de igreja Deus falou muito comigo. Não sei o quê, né? Deus falou assim, você vai gerar Caleb e Josué. E não esquenta a cabeça com quem for do 10 espias, não, que Deus tem um destino para os 10 espias. Vou falar aqui. Então, ou seja, querido, Deus nos deu uma autoridade tremenda. Agora, os 10 só vê dificuldade, só fala que não dá, que vai parar, que não dá certo, que não está crescendo, que não nasceu para aquilo. Os 10 a gente vê que jeito. Sabe que jeito que você vai identificar um dos 10 espias a partir de hoje? Quando ele abrir a boca para falar com você. Seja de qualquer assunto. Como eu estou falando, Deus falou muito comigo de igreja, mas qualquer assunto. O meu casamento é uma porcaria. Meu casamento é difícil. Parou aí? Parou. 10 espias. Vírgula. Mas eu vou entrar num clamor, Deus vai operar, Deus vai fazer milagre. Espírito de Caleb, espírito de Josué. Lá no meu serviço, coisa não está fácil não, pastor. Você pode contar notícia ruim, mas termina com notícia boa. Termina com o olho da fé. Termina com boca profética. Lá no meu serviço a coisa não está fácil. Mas eu tenho certeza que eu tenho fé em Deus, que Deus não vai deixar o justo ser desamparado. Aí eu sei que você tem relacionamento com Deus. Aí você está igual aos 2. Aí é esse que Deus vai honrar. Quantos estão entendendo? Nós aprendemos lá também. Nós sabemos, mas aqui pega uns bordão, né? E eles têm um bordão, que nós vamos pôr um bordão aqui nós também. A Bíblia conta uma história em Lucas capítulo 1. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Zacarias, casado, a mulher dele não podia ter filho. Aí o anjo Gabriel chega para o Zacarias e fala assim, Gabriel, Deus manda te dizer que ele vai te dar um filho. Quem falou? Quem falou? Deus falou, tá? Falado. O que ele falou? Então, mas a minha mulher já é velha, eu já sou velho, não vai dar certo. Ele agiu que nem os 10 espias ou agiu que nem os 2? Que nem os 10. Aí, olha agora o texto que eu vou ler para vocês. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho, minha mulher é avançada em dias. Respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Deus falou que ele ia ser pai e ele falou, não, mas eu sou velho. Não, mas eu não sei o quê. Não, mas eu não sei o quê. Sabe o que Deus fez? Deixou ele mudo. Então fala para quem está do seu lado assim, ó. Quando você fala besteira, fala assim, ó, cala a boca, Zacarias. Fala para quem está do seu lado assim, cala a boca, Zacarias. Chegou dentro de casa, o reino de Deus vai avançar como nunca antes avançou nessa cidade. Posso ouvir um amém? Não sei, cada vez mais tem mais católico, mais espírita, mais macumbeiro, mais não sei o quê, mais não sei o quê. O que você vai virar para a pessoa e vai falar o quê para ela? O que você vai falar para essa pessoa? Mas a minha cela não sei se vai para frente não. O hospedeiro não chama ninguém, os ajudantes meus chegam atrasados, ninguém faz nada. O que você vai falar para essa pessoa? É isso. A esposa fala assim, o salário não dá para nada, é uma miséria que a gente ganha, nós não vamos conseguir pagar as contas esse mês. O que você vai falar para ela? O marido chega em casa e fala assim, eu não aguento mais, eu não vou me separar de você, você é isso, você é aquilo, você só vê as coisas, você não vê as coisas que eu faço. O que você vai falar para ele? Você vai, vamos orar, amorzinho. Cala a boca, Zacarias. Mas você não crê que Deus é um Deus de milagre? Nós estamos fazendo o quê? Buscando o Deus de milagre. A terra Canaã não é o impossível, não. O teu Canaã não é o impossível, queridos. Quem está entendendo a glória a Deus? Vou contar outra historinha que você vai entender agora. Uma pá, uma vassoura, um saco de lixo e um balde de lixo é o que faz o lixo sair do lugar, sim ou não? Não. São elementos importantes na limpeza. Você ganha uma casa, você quer deixar ela um brinco e ela está toda suja. Você tem que limpar, certo ou errado? Aí você pega, põe lá o saco de lixo no balde,
pega a vassoura, pega a pá e vai varrendo. Varre, 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 deixa amontoadinho. Fez todo o serviço difícil. Aí vai lá na frente, varre, varre, varre. Aí você amontoou tudo. Aí vem um vento. O que acontece? O que acontece? Você sabe o que é o vento? O vento é aquele crente que só libera palavra negativa, palavra que não vai dar certo, palavra que não vai conseguir. Ele ora, cada oração dele é uma vassourada na sujeira. Aí ele jejua, aí o jejuar dele é como se ele estivesse pegando um saco de lixo, pegando a pá. Mas aí, em vez dele abençoar, ele fala assim, não vai dar certo isso aqui na igreja não. O que ele acabou de fazer? Soprou tudo. Eu vou no culto, eu vou na cela, eu vou no discipulado, faz tudo. Na hora que era para pegar a sujeira e colocar dentro do tambor, o que ele faz? Ele libera uma palavra. Pastor, minha célula não está dando ninguém. Lógico, quantas vezes você soprou essa palavra? Você está varrendo todo mundo. Fala para quem está do seu lado assim, a célula que eu participo vai ser instrumento para ganhar a minha família. Você não quer que a tua família seja transformada por Deus? Quer ou não quer? Você não quer que a tua família seja salva? Para a tua família ser salva, para Deus agir na tua família precisa de Deus. Do que a tua família precisa? Então o que nós temos que fazer? Ser aqueles que vão levar o reino de Deus. Aí você, cuidado com aquilo que sai da... Fala para quem está falando assim, cuidado com o que sai da sua boca. Gente, vamos declarar com mais fé. Vamos agir pela fé. E eu falei para vocês que a fé não é aquele assim, vou arrumar um emprego, mas não falar nada, porque depois que eu falar, os outros ficam gorando. Que gorando? Fé você fala e Deus vai agir. Deus vai fazer uma obra na minha vida. Deus vai fazer uma obra no meu casamento. Você crê que Deus vai fazer uma obra completa no teu casamento? Você crê ou não? E quantas vezes você disse? Você está esperando acontecer para contar, não vai acontecer. Você tem que falar. Você crê que a tua célula vai trazer multidões de vidas para o Senhor Jesus? Você tem que falar. Amém? Agora eu vou contar qual vai ser o destino dos 10 espias e o destino dos 2 espias, e aí você vai entender aquilo que eu falei dos pais, que vai para os filhos. Vamos para Números, capítulo 32, 13, capítulo 13 que nós lemos, e versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam dizendo, a terra é boa, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora. Aliás, falou que é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Agora olha para cá. Você sabe qual é o destino dos 10? Você sabe por que os 10 fizeram isso? Porque eles infamaram. Eu fui pesquisar o significado da palavra infamar. Infamar é desonrar. É colocar para baixo. Toda vez que você coloca tudo que está ao teu redor para baixo, você está infamando. Se você infama, coloca para baixo o lugar que você congrega, a célula que você tem, o líder que você tem, o marido que você tem, a esposa que você tem, a casa que você tem, você está infamando. Você sabe qual foi o grande problema dos 10? Eles chegaram com o fruto nas mãos e disseram, a terra é boa. Mas quando teve gente que foi se posicionar, não, a terra já não é boa mais não. Essa terra devora os moradores. Tem gigante. Começaram a falar mal. No versículo 2, o que Deus falou para eles? Eu vou dar. Era a promessa de Deus, sim ou não? O que ele estava fazendo? Estava falando mal da promessa de Deus. Você quer que os teus filhos sejam usados por Deus? Você quer receber essa promessa? Que os teus filhos vão ser muito usados por Deus? Amém? Só que tem um porém. Se você infama, há um espírito infame. E ele pega e diminui teus filhos. A Bíblia diz que os 10 espias, quantos foram? 10. Você sabia que dos 10, eles tiveram a capacidade de ir em casa por casa, mandar o WhatsApp para todo mundo daquele povo, falar que essa terra é destrói morador. Foram falando para todo mundo. Agora a questão é, se chegar algum infame para falar mal da tua terra, das promessas de Deus que Deus tem para você.
Olha o que Deus fez com você nessa igreja, olha o que Deus está fazendo com você. Alguém chega e vai falar mal. O que você vai fazer? Cala a boca, Zacarias. Agora olha os 10. Infamaram. Deus vai trazer tua família toda aqui. Eu estou liberando essa palavra de Deus sobre a tua vida. Deus vai agir na tua família nessa igreja. Agora, essa é a promessa. Aí você chega e fala assim, não, não é nessa. Essa aqui é, melhor não. O que você está fazendo? Infamando. Quando você infama, você está indo contra aquilo que o próprio Deus estabeleceu como bênção para você. Porque ele que definiu a terra para você. Aí o diabo te acusa e fala assim, primeiro que ele não crê. E aí se torna uma legalidade. Sabe onde ele ataca? Nas pessoas que estão ao teu redor. E agora isso é forte. Quem está ao teu redor? Tua família. Pais, vigia. Não sei o que credo, não sei o que misericórdia, não sei o que, não dou conta, não sei o que, não sei o que. Você está enchendo o celeiro do diabo para ele te acusar diante de Deus. Deus tem isso para a tua vida. Tem, glória a Deus, é pouco, ele tem mais para mim. É assim que você tem que fazer. Aí sabe o que Deus vai falar? É tão mais que vai transbordar para você e para quem está ao teu redor. E quem está ao teu redor? Teu irmão, tua irmã, tua mãe, teu pai, teu filho, tua filha. Mas o transbordar também funciona o oposto. Quando você infama, a Bíblia diz que todo aquele povo que saiu do Egito foi infamado pelos 10. Agora eu vou ler outro texto. Você vai ver o que acontece. Primeira coisa, infamar, abrir a boca para falar mal. Números 14, versículo 4. E diziam uns aos outros. Como se chama isso? Como se chama isso? Como se chama isso? Você fica falando para os outros? Chama como? Está com medo de falar? Bom. E foi falar uns para os outros. Levantemos um capitão e voltemos para o o povo queria conquistar o Canaã? Não, queria voltar para o Egito. Agora, você sabe o que é o Egito? Egito não é só o mundo. Egito é voltar à antiga vida. Pastor, a igreja podia ser como antes. Não tem nada como antes aqui. É sempre o melhor de Deus está por vir. Você quer voltar para o antes, você vai estar voltando para o Egito. Queria que tanto que a igreja fosse igual era antes. Eu não. Antes, ela era Egito. Não falar assim, né? Nós estamos no deserto e nós vamos chegando no Canaã. Esse processo fala de evolução. Você sai do mundo, vem para a igreja e depois vai viver o melhor de Deus. O melhor de Deus é o teu Canaã. Eu vou voltar para trás, não é para trás que Deus está me chamando, Deus está chamando para frente. Deus está levantando Josué e Caleb com o espírito de guerrear. Daqui que eu vou enfrentar, daqui que eu vou fazer. Agora o que eles foram fazendo? Foram um a um. Irmão, você vai ficar? Irmão, não sei o quê. Foram dar notícia ruim e falando assim, vamos seguir outro líder, vamos voltar para o Egito? Fala para quem está do seu lado, dizendo, não me chama para voltar. Agora olha só o que eu vou ler. O que se diz ruim da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua igreja, da sua célula, do seu discipulado, de tudo, gera legalidade, olha onde vai até. Gera uma legalidade não só na sua vida ministerial, mas também nas coisas pessoais. Porque o diabo usa onde ele quer. É uma legalidade. Se você não crê que Deus é capaz de te usar para vencer um gigante, você não tem confiança em Deus. Se você não tem confiança em Deus, você está fora da confiança de Deus. Aí você sabe o que acontece? Até nas tuas coisas pessoais. E eu te faço uma pergunta. Veja como estão as coisas lá na sua casa. Olha teus filhos, tua filha, teu filho, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Olha tudo lá. E medita se você, no passado, já não infamou, ou se você não quis voltar, se o diabo não pegou essa palavra, já não te acusou diante de Deus, e está com essa legalidade, e agora está irradiando as pessoas que te cercam. Só que Jesus Cristo nessa noite está abrindo os teus olhos espirituais. E você vai quebrar toda a seta do maligno. Toda a palavra lançada vai ser quebrada, desfeita pelo poder do nome de Jesus. E Deus vai transbordar na tua família o melhor de Deus. E sobre a tua vida virá o espírito de Caleb e de Josué. Você crê nisso? Mas pense e tome cuidado. Eu tenho medo. Você tem medo? Tem. O diabo fala, medo.
solta nos filhos. Aí teus filhos têm medo da vida. O que você tem que falar assim? Eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho fé que vai dar certo. Os meus olhos não vê, mas os meus olhos espirituais vê. Eu não tenho que te provar se vai dar ou não, mas eu confio em Deus e Deus não me chamou para ter medo. Deus me chamou para ter ousadia e eu estou indo na força do Todo-Poderoso. Se é a vontade de Deus, se é Ele que vai me dar, eu vou encarar. Não negue o que Deus tem para você. Até porque, queridos, você sabia que Deus não trabalha por resultado? Deus trabalha por perseverança. Deus trabalha por perseverança. Números 32, estou encerrando. Números 32. Vamos ver o que aconteceu? Versículo de número 11. Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que eu prometi com juramento. De que idade? Vou ler de novo. Certamente os homens, os varões que subiram do Egito, que vieram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Por quê? Porquanto não perseveravam em seguir-me. Exceto quem? Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveravam em seguir ao Senhor. O que aconteceu com aquele povo todo? Foi infamado por causa dos 10. Quer dizer que quando eu lanço uma palavra, aquela palavra atinge outras pessoas que estão ao nosso redor. E tanto eu, se for um 10, quanto for quem está ao meu redor, não alcançará a terra prometida. Agora, sabe o que significa 20 anos? A maioridade para um judeu é 33 anos. 20 anos é menos. Hoje no Brasil a maioridade quanto é? 18. Quer dizer que se lá era 33 e foi uns 20, quer dizer que com 20 anos você já tinha algum entendimento, significa que os nossos pré-adolescentes, que já têm entendimento de alguma coisa, já podem sofrer. Porque ele falou assim, ó, acima de 20 anos não entra na terra prometida. Culpa de quem? Culpa de alguém que ficou esparramando coisa, o inimigo se apropriou e lançou. O que você fala vai fazer muita gente ou perder a terra prometida ou ganhar a terra prometida. Quem é que entrou na terra prometida de 20 anos para cima? Apenas Caleb e Josué. E os de 20 anos para baixo? Foi ou não foi? Entrou ou não entrou? Você sabe por que de 20 anos para baixo entrou? Porque não tinha como receber o quê? As informações negativas do povo. Agora na nossa casa, do jeito que está os dias de hoje, criança nasce, já sabe entrar na internet, já sabe entrar no YouTube, no Facebook, já tem conta no Facebook, já tem celular. É assim ou não é? Eles têm entendimento ou não têm? Quer dizer que aquilo que a gente fala pode alcançar até as crianças. Por causa do quê? Da nossa... Usa a palavra na tua casa, não vai dar certo, que você vai ver o que vai acontecer com teus filhos, vocês vão ser alguma coisa na vida. Usa a palavra, mas pastor, eu falei de mim, não significa que é elas. Aqui, quem é que foi ver a terra? Foi todo mundo? Quantos que foram ver a terra? 12. E quem é que entrou na terra prometida? Os de 20 anos para... Eu te faço uma pergunta. 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito. 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito. Por que esse monte de gente não entrou? Porque foram contaminados pela boca dos 10. Então você não pode admitir ninguém irradiar isso perto de você, porque atinge você e quem está perto de você. Porque se alguém abrir a boca para não crer no que Deus tem, querido, quando Deus me chamou, Deus falou para mim, eu tenho promessa, eu não quero nem saber de você se você não quer escutar, eu quero crer no que Deus falou para mim, eu tenho promessa. Quantos tem promessa aqui e crê nelas? Dão glória a Deus. Prepara que para todo o teu Canaã tem sempre 10 boca grossa, que você vai ter que treinar e falar para eles o quê? Cala a boca. Estou encerrando. Quanto mais infâmia é fazer o quê? É jogar pra... Até onde serviu Moisés? Tirou do Egito, foi ou não foi? As pragas veio, foi ou não foi?
Oh, glória a Deus, Deus tirou a gente do Egito. Até ontem Moisés servia. Agora o que vai acontecer aqui? Infamou, não serve mais. Infamou a terra. A promessa que Deus tem, não vai acontecer não. Não infama não. Deus tem um plano tão grande para a tua família, mas tão grande para a tua família. Não use a tua boca para falar que não vai acontecer os planos da tua vida, porque você está infamando o que Deus está querendo fazer na tua vida. Teu marido, tua esposa serão grandes homens de Deus. Grandes homens. Essa é a promessa que ele tem. Você consegue enxergar assim? Pastor, eu não enxergo assim. Está faltando relacionamento com Deus. Se relaciona com Deus que você vai enxergar como Deus. E você vai poder falar assim, não, nós vamos alcançar essa terra prometida. Nós vamos alcançar. O que aconteceu com os 10? Não entraram na terra prometida e ainda levaram um monte de gente. É isso que você quer para a tua vida? É isso que você quer para a tua vida? Então não usa a tua boca nem para infamar. E também não usa a tua boca para dizer, não posso, não consigo, não vai dar certo, vou desistir. Não usa a tua boca para isso. Agora o que aconteceu com os dois? Você sabia que essa geração de 20 anos para baixo, que morreu todo mundo. Ficou Josué, Caleb, os dois velhinhos, e um monte de gente de 20 anos. Você sabe por que esse povo de menos de 20 anos para baixo entrou na terra prometida? Porque eles andaram com quem não abria a boca para infamar. Você sabe o que os de 20, 19, 18, 17 ouvia? O Caleb vai conversar ali amanhã às 9 horas da manhã, vamos lá. Aí o Caleb falava assim, Deus prometeu a terra e nós vamos conquistar. Era só isso que esse povo de 20 anos para baixo escutava. O que aconteceu? Irradiou, 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 irradiou. Vamos conversar com Josué, está do outro lado. Josué fala assim, ó, nós vamos ser os guerreiros. Agora deixa eu falar uma coisa. Como é que um jovem de 16, 17 vai enfrentar gigante? Se os de 30, os de 40, que tinha mais força, mais experiência de vida, morreram. Era mais fácil para os de 40 enfrentar ele do que os de 20. O que Josué e Caleb teve que fazer? Eles não sabem nem pegar na mão uma espada. Nós vamos ter que ensinar todo mundo a mexer com espada. Porque para nós enfrentar os adversários, nós temos que ir na espada. Mas é tudo moçada nova. Não tem experiência. É nova. Não tem experiência, mas tem espírito de fé. E o que Deus precisa é de gente com espírito de fé. Davi também era novo. Davi também não era guerreiro. Davi era apenas um pastor de ovelha. Mas Davi tinha espírito de fé. Deus não precisa de gente que se acha que sabe tudo. Deus precisa de gente que é novo e que está disposto a falar assim, vai dar certo, vai fluir, vai acontecer na minha vida. E acontece. Esses aí foram treinados por Josué. E de tanto ouvir Josué falar que ia dar certo, deu certo. Abra sua Bíblia aí, agora eu vou encerrando aqui. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Todos acharam? Porque em verdade vos afirmo. Quem que falou isso, gente? Quem que falou isso? Jesus. Em verdade vos afirmo. Se alguém disser a este monte. Se alguém fazer o quê? Se for o pastor ou se for alguém? Alguém pode ser qualquer pessoa, sim ou não? Pode ser você? Pode ser você? O que você precisa? Se alguém, o que está mandando aí? Se alguém, a primeira coisa quando a gente tem fé é o quê? Olha para cá agora. Se alguém disser a este monte, arreda-te, crendo, não duvidando, ele vai se arredar. Primeira coisa, irmãos, é você dizer. Quantos querem uma bênção na sua casa e na sua família? A primeira coisa é o quê? Dizer. O mundo foi criado por quê? Porque Deus pôs a mão? Não, porque Deus abriu a boca e disse, haja luz. Satanás chegou na terra e disputou no soco a vitória do Éden. Não, foi na base da conversa. Jesus nos deu autoridade. Essa autoridade foi dada para quem? Para falar assim, para mim. Você vai dar para o diabo de novo? Não. Mas toda vez que a gente infama, ou toda vez que a gente diz, não posso, não consigo, não vou dar, tenho medo, não sei o que, aí eu tenho. Vai que é tua, gente. Para não falar Tafarel, né? Nós somos um povo de Deus, né? Mas temos que falar, vai que é tua. Declare as promessas de Deus. Quantos conseguem contemplar que Deus vai fazer grandes coisas? Isso aí chama espiar a terra.
Agora, para ela vir, você tem que chegar e falar assim, eu não vou sozinho. Você tem que motivar as pessoas a ir junto lá na guerra. Não era isso que os 12 espias tinham que fazer? O papel deles era chegar e falar assim, galera, se nós se reunir, a gente conquista. Não era esse o papel deles? O que eles chegaram? Colocaram para baixo. Não deixa ninguém falar borracha, nem coisa torta de nada. Fala, opa, cala a boca, Zacarias. Sabe por que os de 20 para cima não entraram? Hebreus 3,19 diz que é por causa da incredulidade. Amém? Você consegue diagnosticar alguma coisa nos teus filhos? Que age? Talvez não, pastor, não consigo pensar em nada que está agindo. Só que é o seguinte, quantas coisas você infamou, quantas coisas você disse eu tenho medo, pode deixar. Para lá vale mais do que isso aí. Quantas coisas isso, quantas coisas aquilo. Sabe o que aconteceu? Sabe quem está segurando essa palavra? Satanás. Sabe como que ele vai perder essa legalidade? Quando eu chegar diante de Deus e falar assim, Deus me perdoa porque eu tenho falado da minha célula, da minha casa, do meu discipulado, da minha família. Me perdoa porque eu infamei, coloquei para baixo. É promessa de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Vai sair da mão do diabo. E depois sim a gente começa a profetizar. Se você entende a palavra, não quer que recaia sobre quem está ao teu redor e quer que todos cheguem à promessa de Deus, esse é o processo. Tirar da mão do diabo aquilo que nós demos a ele pela nossa própria boca. Falar assim, Deus, me perdoa. Me perdoa. Porque eu infamei onde eu vou, infamei minha família, infamei tudo. E eu não posso. E essa palavra agora o diabo está falando. Minha família é promessa de Deus. É o meu Canaã que vai melhorar muito. Vou arrancar os gigantes de problemas que tem lá. Vai ficar só o leite e o mel. Mas para ficar no leite e o mel tem que destruir o gigante. Eu não posso falar mal da minha terra. Porque Deus quer agir na minha vida. Se você quer isso, tirar da mão do inimigo essas palavras de infame, essas palavras de derrota, essas palavras de medo, para não recair sobre você e sobre a tua família, vem aqui à frente em nome de Jesus.